Bebê com apenas um dia de vida é encontrado em caixa de papelão em Palhoça, na Grande Florianópolis. Polícia Civil investiga o caso. Polícia Militar Rodoviária registra redução no número de mortes nas rodovias estaduais no carnaval deste ano na comparação com 2021. Ao vivo, uma entrevista com o prefeito de Joinville, Adriano Silva. Chuva provoca estragos em cidades do Alto Vale do Itajaí. E veja também, no esporte, Chapecoense perde para o Motoclube e está eliminada da Copa do Brasil. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Band Cidade começa hoje com um inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar o abandono de um bebê de apenas um dia de vida em Palhoça, na Grande Florianópolis. A recém-nascida estava em uma caixa de papelão. No colo da socorrista, a bebê com apenas um dia de vida. A recém-nascida foi encontrada nas proximidades de uma base do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, em Palhoça, cidade da região metropolitana de Florianópolis. A pequena estava dentro de uma caixa de papelão. Junto com a bebê, um lençol, uma chupeta e uma mamadeira. Além disso, os socorristas encontraram também uma carta escrita pela mãe da criança. No texto escrito à mão, a mãe da criança informou que havia sido demitida do local em que trabalhava e que não tinha condições de criar a filha sozinha. Ela pediu que a menina fosse encaminhada para uma família com condições de criá-la e cuidar bem dela. Ainda na carta, a mãe disse que a criança havia nascido por volta de 6 horas da manhã desta segunda-feira. E disse também que obteve uma carona para viajar para o Rio Grande do Sul. A gente resgatou esse bebê, avaliamos ela e ela estava bem estável, sem sinais de lesões, ela estava bem ativa, estava não chorosa, então ela estava bem de saúde. Foi acionada a PM através da central, onde os mesmos chegaram no local, entramos com o protocolo, de transferência, que ela foi transferida para o hospital infantil. Foi avaliada lá, porém não tinha vaga de berçário, a gente precisou transferi-la novamente para o hospital HU, onde ela foi bem recebida e acolhida. Foi uma situação realmente muito emocionante, mexeu com a gente. Quero aqui parabenizar nossos profissionais do SAMU, que foram procurar essa criança, acharam, como sempre, fazendo um ótimo trabalho, salvando vidas. A pequena foi levada para o Hospital Infantil de Florianópolis e depois para o Hospital Universitário, também na capital catarinense. Após receber alta médica, a menina vai ficar aos cuidados do Conselho Tutelar e da Assistência Social. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, que pode ser enquadrado como abandono de incapaz, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Bombeiros fizeram hoje o resgate aéreo de uma pessoa com doença respiratória aqui na capital do estado. O local no qual o resgate foi feito era de difícil acesso. A aeronave Arcanjo 01 prestou auxílio a um atendimento feito pelo SAMU em um local de difícil acesso no bairro Saco dos Limões. O helicóptero desembarcou a equipe médica em um local próximo e inseriu o socorrista por meio de técnicas de rapel no local onde estava a vítima. Logo depois, o Arcanjo retirou a vítima e a equipe médica do local e a levou até um outro local para avaliação especializada. Após ter sido estabilizada, a vítima foi levada para o Hospital Celso Ramos. Ainda sobre os bombeiros, o trabalho dos militares catarinenses em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, chegou ao 10º dia. A segunda equipe foi enviada pelo estado para a cidade, que passou pela tragédia há 16 dias. No primeiro dia de trabalho, a segunda equipe catarinense atuou nas buscas em um rio. Já no segundo dia, o foco dos militares e dos cães foi uma área na comunidade do Morro da Oficina. No local, os bombeiros catarinenses procuram 2 vítimas. Em uma área, o comportamento dos cães mudou e, com o uso de uma escavadeira, uma vítima foi encontrada. Os cães também encontraram vestígios de uma outra pessoa que segue desaparecida. O número de mortes provocadas pela tragédia da chuva em Petrópolis já chegou a 232. Começa hoje a alteração do tráfego na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, para as obras do contorno viário da região metropolitana. A alteração deve durar 1 ano. De acordo com a Arteres Litoral Sul, concessionária do trecho norte da rodovia e responsável pelas obras do contorno viário, a interrupção vai provocar um desvio no trânsito no quilômetro 177. Uma nova sinalização viária vai ser implementada no local, com a remoção do acostamento na pista norte e o desvio pela esquerda na pista sul. Todo este trabalho é para a construção do trevo de interseção do contorno viário com a BR-101. As faixas de rolamento vão ser preservadas. No entanto, o limite de velocidade vai ser reduzido no trecho, de 100 km por hora para 80 km por hora.
O número de mortes nas rodovias estaduais catarinenses diminuiu neste carnaval na comparação com o carnaval de 2021. É o que aponta o balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. Entre a noite da sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e amanhã desta quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária registrou 6 mortes nas rodovias estaduais catarinenses. O número é 25% menor do que no carnaval de 2021. Foram 102 acidentes com 172 veículos envolvidos e 72 pessoas feridas. Infelizmente, as pessoas ainda continuam fazendo a ingestão de bebida alcoólica e conduzindo o veículo, transformando-se em verdadeiras bombas relógios, prontas a explodir. A Polícia Militar continuará fiscalizando, sendo rígida, enérgica, imparcial e com tolerância zero para a ingestão de bebidas alcoólicas e condução de veículos automotores. Agora a pandemia. 16 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, chegou então a 21.399. Um total de vidas perdidas aqui no estado para a pandemia desde o início. 2.131 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.619.811, com 1.582.055 pacientes que se recuperaram da contaminação. 16.357 casos ainda estão ativos, são os casos em acompanhamento. 74,4% é a ocupação geral de leitos de UTI adulto aqui em Santa Catarina. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. O número de doses total aqui no estado chegou a 13.488.000 em Santa Catarina. Quase 84% dos catarinenses já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 76,3% estão com o esquema primário completo, 2 doses ou dose única. E 32,48% dos catarinenses com mais de 18 anos já recebeu a dose de reforço contra a Covid-19, um total aí de 1.810.355 doses de reforço até o momento. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Nós vamos mostrar como é que foi o 7º dia de guerra no leste europeu. Uma semana completa e a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia. Você vai ver um vídeo impressionante de um voluntário que estava gravando, enquanto um míssil explodiu bem na hora que ele estava fazendo essa gravação desse vídeo. A gente também tem o relato de Ian Boechat na fronteira com a Polônia. O Ian, nosso enviado especial, que saiu da capital Kiev. E a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução contra a Rússia que mudou o tom e reconheceu Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia. Amanhã terá uma nova rodada de conversas, negociações para a tentativa de um cessar-fogo. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Ok, agora é hora de opinião aqui no Band Cidade, assunto para o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o prazo para a troca de partidos entre os deputados estaduais, deputados federais, enfim, começa amanhã. Já tem números para essa troca aí? Já tem. Aqui na Assembleia Legislativa, em torno de 6 deputados vão trocar de partido. Outros 5 já haviam trocado antes. Lá na Câmara dos Deputados não deve ser diferente. 5 deputados. A maior mobilidade, ou a maior mobilização, é daqueles que estavam no PSL, foram eleitos pelo partido que elegeu também o presidente da República e o governador Carlos Moisés, e agora seguem provavelmente a maioria para o PL. Aqui em Santa Catarina, a situação é um pouco diferente. Ana Caroline Campanholo e Gessé Lopes vão para o PL, Partido Liberal, já Felipe Estevão deve ir para o PTB. Ainda nesta linha, Paulinha da Silva aguarda o governador Carlos Moisés da Silva para saber para qual partido vai. Deve esperar sentada e com muita paciência, porque está difícil do governador de se decidir. Ele fala em Republicanos, ora fala em Podemos. Também a situação do deputado Maurício Skudilark, que está insatisfeito, está desgastado no PL por ações de dentro do próprio partido. Ele que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. O caminho dele deve ser o Podemos. Mas essas trocas de partidos, por que se dão agora? Por causa da janela aberta pela legislação eleitoral, que permite que o deputado troque de sigla sem perder o mandato. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Com entrevista ao vivo, nosso convidado de hoje é o prefeito da maior cidade do estado. Adriano Silva, do Novo, prefeito de Joinville, já está aqui no nosso telão para conversa pela internet. Prefeito, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, bem.
Prefeito, quero começar o nosso bate-papo aqui com uma avaliação sua da administração em Joinville até o momento, né? Está indo para o 2º ano de mandato. Qual é o balanço que se faz até o momento, por favor? Desculpa, não entendi a pergunta. A pergunta é uma avaliação do senhor sobre a administração até o momento na maior cidade catarinense, em Joinville. Qual é o balanço que se faz? Olha, está assim, muito bem, uma boa avaliação. Nesse primeiro ano, o joinvilense está muito contente com o resultado e nós conseguimos grandes conquistas, né, em relação a obras na cidade, regularização fundiária, fizemos o evento de Natal também, que foi muito importante na cidade. Enfim, eu acho que trouxemos um modelo diferente de fazer a política, contratamos todos os cargos de liderança da prefeitura com processo seletivo, sem indicações políticas, e isso está trazendo uma dinâmica totalmente nova aí para a administração de Joinville. Como é que foi assumir a cidade em meio à pandemia de Covid-19, uma pandemia que estava entrando numa redução, mas aí veio a variante Ômicron, que trouxe os casos de novo para cima, pressionou as estruturas de saúde. Como é que foi essa gestão da pandemia em Joinville? Olha, realmente foi um grande desafio. Joinville, assim como muitas outras cidades, passaram por momentos difíceis. Nós montamos 2 hospitais de campanha para fazermos o atendimento, mas conseguimos passar por esse momento sem fazer lockdown na cidade, mantendo os empregos, mantendo a economia girando e fazendo atendimento a todos os casos graves da cidade. E nos diferenciamos em fazer a vacinação com agendamento, né? Um processo de agendamento via aplicativo, onde as pessoas então não enfrentavam filas na cidade de Joinville e conseguiam ir lá em 5 minutos, 10 minutos, fazerem a sua vacinação com muita tranquilidade e num ambiente totalmente montado para fazer essa vacinação. Agora, prefeito, para 2022, quais são os projetos, quais são as iniciativas que o senhor pretende encaminhar, levar a cabo em Joinville? Olha, o grande desafio, acho, para todo gestor público é tirar da ideia, uma ideia e fazer com que aconteça o projeto executivo, que aconteça a obra, né, realmente a gente possa ser realizador. Então, nesse ponto, nós temos várias obras em andamento, em processo executivo, em projeto executivo, para depois se transformarem realmente em obras. E junto com o Plano 1000, que nós estamos aí recebendo dinheiro do governo do estado, com certeza isso vai nos ajudar a executar obras tão esperadas aqui em Joinville. Dentro delas, várias duplicações de avenidas importantes da cidade. Sobre o Plano 1000 que o senhor acabou de mencionar, foi uma adesão importante, Joinville, afinal de contas vão receber mais de 600 milhões de reais em investimentos do governo do estado. Esse dinheiro vai ser muito bem-vindo para projetos na cidade, não é? Com certeza, é a primeira vez que recebe uma verba, né, do tamanho da cidade. Joinville é uma cidade que é muito prejudicada, justamente por ser uma cidade regional, é uma cidade que presta muito serviço para outros municípios e nunca recebe essa remuneração de volta. Haja visto, a gente investe 40% de tudo que a gente arrecada em saúde, né? E a gente acaba atendendo 30% de pessoas de fora de Joinville e essa conta acaba ficando em Joinville. E quando então a gente recebe essa verba de 604 milhões de reais pelo governo do estado a fundo perdido, a gente entende que é uma verba muito importante para Joinville conseguir desenvolver na área de infraestrutura. Afinal, a gente não tem verba suficiente hoje na prefeitura para esse investimento em infraestrutura. Então, o Plano 1000, com certeza, vai ser muito importante para Joinville se desenvolver. Deixa eu voltar a tratar de um outro assunto, ainda nas realizações do ano, prefeito. O senhor falou, um dos projetos levados a cabo pela prefeitura foi a questão da previdência dos servidores públicos municipais. Não foi um importante trabalho de reforma da previdência do setor público municipal? Sem dúvida nenhuma, foi um projeto que encampou logo como o primeiro projeto grandioso, que foi a Câmara de Vereadores, justamente por responsabilidade, porque nós temos a responsabilidade de manter a Previdência para os servidores. E você não fazer uma reforma da Previdência significa que o Instituto de Previdência, o IPREVILE, poderia quebrar dentro de alguns anos. O déficit atuarial já estava em 1 bilhão e 700 milhões de reais e crescendo. E com a reforma da Previdência que nós passamos, nós conseguimos estagnar isso e dar condições aí claras, saudáveis, para que o IPREVILE tenha um futuro e que a gente garanta aí a aposentadoria para todos os servidores.
Para a gente fechar, prefeito, eu queria uma avaliação sua sobre o ano de 2022 do ponto de vista político-eleitoral. É um ano de eleição para governadores, para presidente da República. Como é que o senhor avalia o cenário político-eleitoral aqui no Estado como prefeito da maior cidade catarinense? Bom, eu sou do Partido Novo, né? Sou o único prefeito do Partido Novo em todo o Brasil, né? Assim como o governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Então, nós somos os únicos 2 mandatários no Poder Executivo do Partido Novo. E o Partido Novo ele vai estar lançando aqui em Santa Catarina os seus candidatos. Isso vai acontecer agora no mês de março, inclusive aqui na cidade de Joinville, vai ser o encontro estadual do Partido Novo, onde ele vai estar apresentando os seus candidatos. O Partido Novo é um partido diferente, ele faz um processo seletivo para os seus candidatos, então esse processo seletivo ainda está em fase final, e aí nessa convenção o Diretório Estadual vai estar apresentando os seus candidatos a governo do Estado, a deputados e também a presidência da República, que a gente já sabe que é o Luiz Felipe Dávila, que vai estar concorrendo à presidência da República pelo Partido Novo. Tá certo. Prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Novo, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade e boa sorte nesse ano à frente da Prefeitura da Manchester Catarinense. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Tá certo. Vamos em frente com o Band Cidade. Mudando um pouquinho de assunto, olha, o advogado Marcos Probst foi o mais votado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e vai liderar a lista tríplice para a vaga pelo 5º Constitucional da OAB. A lista vai ser apresentada ao governador Carlos Moisés. Probst recebeu 76 votos dos desembargadores em sessão nesta quarta-feira. Com isso, o advogado deve ser nomeado pelo governador Carlos Moisés como desembargador do Tribunal de Justiça catarinense. Marcos Probst foi o advogado que defendeu o governador nos 2 processos de impeachment enfrentados por Carlos Moisés da Silva. Compõe ainda a lista tríplice que vai ser enviada ao governador os advogados Paulo Marquinac, segundo colocado com 72 votos, e Giovanni de Lima, terceiro colocado com 52 votos. É assunto para a nossa conversa, mais uma aqui com o Roberto Azevedo. Roberto, a indicação do advogado Marcos Probst, aí liderando a lista tríplice, já era esperada, não é? Já era esperado. E o governador assinou, agora há pouco, no final da tarde, a indicação. Já está confirmado, então. Então, Marcos Probst, Fai Probst, já é o novo desembargador do Tribunal de Justiça, faltando apenas a posse. Ele é um desembargador indicado pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí está a foto, feita há poucos minutos na Casa da Agronômica, onde o governador, um advogado militante, tem carteirinha da ordem, foi professor de Direito Constitucional, dá ao seu advogado, mas principalmente ao profissional Marcos Fai Probst, um doutor em Direito, o homem que tem uma rica história de vida pessoal, um batalhador, não nasceu em berço de ouro, teve que batalhar muito para conseguir chegar na condição de um doutor em Direito, de um grande profissional, que agora assume uma cadeira como desembargador, a mais alta honraria, o mais alto cargo dentro do judiciário catarinense na mais alta corte. Marcos Fai Probst vai rejuvenescer um pouco o Tribunal de Justiça e vai trazer esse fôlego, esta questão simples que o judiciário também precisa. É um homem experimentado, é um bom advogado e certamente será um bom desembargador. Não tinha outra alternativa para o governador senão nomeá-lo para o cargo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, a chuva desta terça-feira provocou estragos em cidades do Alto Vale do Itajaí. Um dos municípios atingidos pelo mau tempo foi Aurora. Confira na reportagem. Foi muita chuva e as imagens registradas pelos moradores do município impressionam. Durou pouco tempo, mas fez um grande estrago em várias partes de Aurora, inclusive nas comunidades rurais. Depois de uma estiagem e veio aí um volume, em poucos minutos, veio um volume alto de chuva. Então, comunidades aí que deu 80 milímetros em 15, 20 minutos. É um volume muito alto de chuva. A gente teve vários problemas, claro, nos acessos. Também a agricultura, onde os terraços vêm a transbordar. Desde o fim da enxurrada, máquinas e funcionários da prefeitura já estão trabalhando para contabilizar e minimizar os estragos. A preocupação maior é com o bueiro, que fecharam muitos dos bueiros aí. Então a gente tem que fazer um trabalho agora de manutenção dessas estradas de volta aí, principalmente São Martinho, Santo Antônio, Nova Itaia, Chapadão, os lugares que foram mais atingidos, Santa Teresa também, que pegou muita a chuva ali, né? O receio é que volte a chover forte nos próximos dias, já que para hoje, por exemplo, tem novo alerta que inclui o Alto Vale na área de risco.
Pois é, e uma área de baixa pressão, um avanço também de uma massa de ar seco, tudo isso vai influenciar o tempo amanhã em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ter tempo fechado, com muitas nuvens e chuva ocasional em Santa Catarina. Ao longo da tarde, o tempo melhora com aberturas de sol do oeste ao litoral sul, em áreas próximas ao Rio Grande do Sul. As temperaturas entram em elevação, mas ficam um pouco mais amenas em relação a dias anteriores. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Itajaí, variação entre 20 e 29. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E hora das informações do esporte de hoje. Copa do Brasil deu zebra para a Chapecoense na competição nacional. O time catarinense perdeu para o Motoclube no Maranhão, em São Luís, e deu adeus ao milionário torneio. Copa do Brasil e suas surpresas. A Chapecoense entrou em campo no Maranhão com vantagem de avançar com o empate. Já o Motoclube precisaria da vitória. E foi o Papão do Norte quem largou na frente, com Dagson. A Chape conseguiu o empate 9 minutos depois, com Thiago Real, que se esticou todo para mandar a bola para dentro. Aos 30, a Chape teve a chance de virar o placar. Mas na cobrança de pênalti, o goleiro João Paulo defendeu a cobrança de Perotti. Para se redimir, 4 minutos depois, o camisa 9 balançou as redes e virou o duelo para o Verdão. Na segunda etapa, o Motoclube igualou o marcador e foi com gol contra de Souza. Aí vieram os acréscimos e o balde de água fria. Aos 48, Enzo caiu na área. O juiz marcou o pênalti de Rian e na cobrança, Dagson converteu, garantindo a vitória do Motoclube por 3-2. A classificação do time de Maranhão e a eliminação da Chapecoense pela primeira vez na história na primeira fase da Copa do Brasil. Pois é, não é? Bom, e garantido na segunda fase da Copa do Brasil, o Criciúma já sabe qual vai ser o adversário. O time catarinense vai enfrentar o Goiás, que se classificou ontem à noite ao empatar com o Souza da Paraíba por 1-1. O duelo entre as duas equipes ainda não tem data definida, mas já é certo que vai ser em Goiânia. O Criciúma já garantiu R$1.300.000 só com a classificação para a segunda fase. Se passar pelo Goiás, o time catarinense vai embolsar mais R$1.900.000. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou hoje a campanha da Fraternidade 2022. O tema deste ano é Fraternidade e Educação. O lançamento foi realizado às 9h30 da manhã na Arquidiocese de Florianópolis. O arcebispo metropolitano, Dom Wilson Tadeu Junks, relembrou que a temática já havia sido objeto de reflexão nas campanhas de 1982 e 1998 e que agora a realidade dos nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque novamente. E, sobretudo, chamar a atenção de que a educação não acontece só na escola. Além dessa reflexão, também de procurar ver essas realidades e aquilo que nós podemos fazer para que, de fato, as nossas crianças, nossos jovens tenham uma educação de qualidade em que possam incorporar os valores da pessoa, os valores cristãos e que possam, de fato, sentir um entusiasmo pela própria vida. Realizada no Brasil desde 1964, a campanha da Fraternidade tem como propósito ser um caminho de conscientização e transformação pessoal dos cristãos rumo à solidariedade. Tudo isso a partir de um problema concreto da sociedade brasileira. Você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, na sua tela, 24 graus é a temperatura neste momento. Em destaque, você acompanha aí no lado direito do seu vídeo as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, Ponte Colombo Salles, Ponte Pedro Ivo Campos, tráfego normal, tanto para quem chega quanto para quem sai da ilha de Santa Catarina. Também em destaque, a Beira-Mar Continental, né? Também com trânsito tranquilo neste momento para quem transita pela Avenida Beira-Mar Continental, área continental da capital do estado.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens da edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Aponte a câmera, ele vai direto para o YouTube da TV BV e você pode ficar ainda mais informado, tá certo? Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto do SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.